Olá, estamos iniciando o nosso informe jurídico dessa quarta-feira, dia 25 de outubro. É uma satisfação estar aqui podendo interagir com os nossos associados, com os nossos RR, com o nosso pessoal reformado, com as nossas pensionistas, com os praças, bombeiros militares e policiais militares. Hoje o nosso informe jurídico tem um enfoque um pouco diferente. Por quê? Nós estamos num momento de discussão de uma matéria muito importante para todos os militares do estado de Santa Catarina. Eu tenho aqui na minha mão a Lei 13.954, que foi uma lei trabalhada durante muito tempo no Congresso Nacional. Nós temos muitos irmãos de farda, que muitos deles de repente até estão nos assistindo nesse momento, que anonimamente trabalharam e influenciaram para que essa lei fosse concretizada e que os policiais militares e os bombeiros militares dos estados também fossem contemplados. Hoje, aqui em Santa Catarina, há mais ou menos uns 2 anos, um pouco mais, talvez um pouco menos, já existe uma equipe discutindo esse sistema de proteção social, né? Nós esperávamos que ele fosse enviado para a Assembleia Legislativa na época ainda do governador Moisés. Isso não aconteceu, e nós estamos agora, então, com o início do governo do Jorginho Melo, a gente está trabalhando novamente, né? E tendo a esperança que agora a coisa vai caminhar, que a coisa vai andar e que a gente vai conseguir finalmente fazer com que ele chegue à Assembleia Legislativa com, ou pelo menos o mais próximo possível da minuta que a gente deseja. Nós temos muitas demandas, quando eu digo nós, os militares de maneira geral, e nós estamos trabalhando nessa matéria para poder chegar àquela minuta mais próxima do que a gente deseja, com várias entidades, todas ligadas também à parte militar, né? Nós estamos conversando com as associações dos subtenentes, a Triângulo Dourado, a AME, a CORS, a Alvorada, a Associação dos Bombeiros, enfim, todas as associações que de repente eu posso ter deixado alguma para trás, mas estão todas direto ou indiretamente envolvidas nessa discussão, estão todos preocupados também com essa situação, porque a 13.954, esse sistema de proteção é algo somente para os militares. Nós, depois da promulgação dessa lei, depois da sanção dessa lei, nós passamos a ter um tratamento diferenciado dos servidores civis em vários pontos. O ponto principal estabelecido pela 13.954 e que é de suma importância para nós é a garantia da equidade e da paridade. O que é isso? É aquilo que eu já falei várias vezes em muitos programas com relação a isso, né? É aquele que dá a garantia de que nós iremos para a reserva, né? E continuaremos na reserva recebendo exatamente o que nós recebíamos na ativa, no posto ou na graduação da época em que a gente completou o tempo de serviço. Então isso é muito importante. Hoje para se ter uma ideia, os civis de todo o Brasil, e aqui em Santa Catarina não é diferente, eles têm feito um trabalho incansável e incessante, tentando, não no primeiro momento, achar que nós estamos tendo um tratamento diferente. Realmente, estamos tendo um tratamento diferente com relação a isso. Hoje, por exemplo, digamos um subtenente que vai para a reserva, hoje um subtenente, o vencimento dele é em torno de R$16 mil. Essa garantia de que ele vai para a reserva e vai continuar recebendo os R$16 mil é imprescindível. Hoje, por exemplo, a Polícia Civil, eu vejo às vezes nas mídias sociais o pessoal comentando assim, a Polícia Civil teve avanço. Não, a Polícia Civil está correndo atrás dos avanços que nós já temos em mãos e garantido pela 13.954. Nós estamos somente tentando montar a minuta, porque ela tem que ser regulamentada pelo Estado. Cada Estado vai ter a sua legislação tratando do sistema de proteção social, sempre com base na mãe, né, na lei mãe, que é a 13.954. Então, aqui Santa Catarina vai adequar esse sistema de proteção social à sua realidade, né, e até a nossa legislação, aos direitos que a gente tinha, e por conta disso a gente está
trabalhando e por isso o empenho, por isso assim todo o esforço, né, para que essa matéria saia. A gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir 100% de tudo aquilo que a gente deseja. Nós temos, como eu falei no início ali, muitas demandas, né, e a gente gostaria, e se fosse possível, de colocar todas essas demandas dentro do sistema de proteção social e fazer com que já fosse para a Assembleia e resolvesse tudo. Esse é o nosso desejo, é para isso que todas as entidades estão trabalhando. Mas a gente sabe também das dificuldades, a gente sabe que os retrocessos são rápidos e os avanços são muito lentos, muito vagarosos, né? Então, mas nós vamos tentar, e isso está acontecendo, essa discussão vem acontecendo, nós temos um grupo de estudo tratando especificamente disso, né? E a gente acredita que vai conseguir, por exemplo, implementar junto com o Fundo Social, que já vai nos dar garantia, como eu falei anteriormente, a nossa principal garantia, a equidade e a paridade, mas também traz para essa situação as pensionistas que estão, no nosso entendimento, tendo um tratamento injusto, porque o militar, quando na ativa e quando com saúde, quando trabalhando, ele imagina que se algo acontecer para ele, a sua família vai ficar, pelo menos o Estado vai dar a garantia de que a qualidade de vida que ele poderia dar para sua família com aquilo que ele ganhava vai ser continuada. Então, isso não está existindo. Muitas pensionistas, a gente tem conversado, passavam por dificuldades em virtude dessa situação. Lógico, a gente teve ao longo de 2004 até 2018, antes da sanção desta lei, as nossas pensionistas estavam recebendo um tratamento diferenciado. Nós temos hoje 3 tipos de pensionistas. As pensionistas anteriores a 2004, anterior à emenda constitucional, as pensionistas de 2004 a 2018 e agora as pensionistas que retomaram novamente o seu direito de 2003, 2004 e agora vão poder voltar e vão ser pinçadas pelo sistema de proteção social. Não farão, para ficar bem claro, nós estaremos totalmente desvinculados da Previdência do Estado, nós não teremos mais nada a ver com o IPREV. O IPREV vai ser uma coisa que vai tratar dos civis. Pode ser até que o IPREV seja o órgão que vai gerir o fundo, mas sem nenhuma das regras dos civis. Então, assim, hoje por exemplo, no IPREV, a gente paga 14% a partir de um salário mínimo. A partir da aprovação do sistema de proteção social, nós estaremos pagando em torno de 10,5% sobre todo o nosso vencimento. Nós teremos, por exemplo, enquanto o civil ele tem uma idade mínima para ele se aposentar, como se diz no meio civil, para nós e para a reserva, esse tempo será o tempo de efetivo serviço. O tempo de serviço é diferente do tempo em que que tem que ter de idade. Por exemplo, um civil, no mínimo 65 anos. Eu até coloco muitas vezes assim, se eu entrar na polícia com 20 anos, com 55 eu posso ir embora. Agora, se eu for no civil, não. Se eu começar a trabalhar com 20 anos, eu só vou poder pedir a minha aposentadoria aos 65 anos de idade. Então, esse é um diferencial enorme, né? E sempre dizendo, o mais importante, o ponto número 1 é a equidade e a paridade. Por que eu digo isso? Hoje, por exemplo, a Polícia Civil, que eu sempre coloco como comparativo, um delegado hoje recebe mais ou menos, eu não tenho o valor exato, mas deve receber mais ou menos o que recebe um coronel da polícia. Qual é a diferença? Qual é a diferença que tem? A diferença vai acontecer no momento em que eles forem para a reserva, que eles forem aposentados. O coronel, por exemplo, ele vai para a reserva percebendo exatamente o que um coronel nativo vai estar recebendo. Se for 30 mil reais, seria 30 mil reais. Já um delegado, se ele hoje estiver recebendo 30 mil reais e ele se aposentar, ele vai se aposenta recebendo o teto do regime geral da Previdência Social. Hoje, em torno de 7.300 reais. Ou seja, ele ganhava como um coronel e ele se aposenta e vai receber, com todo respeito aos cabos, que eu também sou cabo, vai receber menos que um cabo. Então, vê que
a nossa garantia, a nossa principal meta, a nossa principal vantagem vai ser justamente a manutenção dessa equidade e da paridade. É uma situação que a gente, como eu falei anteriormente, está tratando, está conversando, está tentando avançar. Eu acredito que a gente vai ter em breve bastante novidade com relação a isso, né? Mas hoje eu queria fazer um parâmetro especial com relação a isso. Ou seja, nós militares ou que somos pensionistas de militares, né? Nós temos que ter uma coisa em mente: nós estaremos totalmente desvinculados da regra dos civis. Nós teremos uma regra somente para nós. Somente para os militares e para aqueles que têm um nexo que liga aos militares, como as pensionistas, né, e, enfim. Então, quando se falar alguma coisa, por exemplo, em discussão com alguma situação relacionada ao IPREV, hoje não vai nos dizer mais respeito. A situação do IPREV é uma coisa que vai ser discutida pelos civis, pelos servidores civis. Nós só vamos prestar atenção e só vamos tratar de assuntos ou algo relacionado ao Fundo de Proteção Social ou ao Sistema de Proteção Social, que isso sim, isso fala de nós, isso diz respeito a nós, é a regra que vai nortear o nosso caminho daqui para frente. Tem uma série de situações que a 13.954 traz e que nós vamos regulamentar aqui no Estado. As diretrizes gerais estão na Lei-Mãe, na 13.954, né? Mas o trabalho efetivo vai ser a regulamentação dessa lei no Estado. Então a gente quer fazer chegar ao máximo dos policiais, aos máximos dos nossos associados, que não se fala mais em IPREV. Nós não fazemos mais parte do IPREV. Hoje a gente está verificando algumas discussões na Assembleia Legislativa. Muitas vezes as pessoas até nos cobram. Até outro dia a gente estava falando: olha, essa discussão do IPREV é dos civis. Eles estão trabalhando e brigando, e uma das grandes dificuldades que hoje tem na Assembleia Legislativa é justamente, a gente tem conversado com o deputado Gessé Lopes, com o deputado Sargento Lima, enfim, com vários deputados, e o que é que a gente tem ouvido deles? A pressão dos civis para ter a mesma regra da equidade e da paridade que hoje os militares têm. Então, assim, é algo que a gente tem que logicamente buscar, né? A gente quer avançar. Nós gostaríamos muito que várias regras várias situações que hoje foram nos tiradas, a gente quer colocar novamente dentro do corpo desse projeto. Só nós temos que ter o cuidado, né, de não fazer com que isso atrapalhe a sua tramitação, atrapalhe a sua aprovação. Eu sempre digo, às vezes a dificuldade que a gente tem é fazer uma lei acontecer. Depois da lei existir, para modificar ela é mais fácil do que ter que criar ela e fazer a lei existir. Então, neste momento, o mais importante para nós como militares, é justamente ter a aprovação do Sistema de Proteção Social, do Fundo de Proteção Social. Nós estaremos, como está havendo assim, um trabalho da diretoria e de muitas associações, conforme isso for avançando, a gente vai estar passando aos associados. Essa união tem nos dado a condição de que a gente avance muito, porque tanto o governo do Estado como a Assembleia Legislativa sabe que daqui de dentro da caserna não vai ter oposição ao encaminhamento dado. Nós estamos trabalhando para que, como eu falei, e repito mais uma vez, nós estamos trabalhando para chegar no projeto perfeito, para se aproximar ao máximo daquela realidade que a gente deseja, com o retorno de várias situações que foram nos tiradas. Mas o mais importante, a nossa meta principal é a manutenção da equidade e da paridade. Depois disso, depois de sancionado, nós teremos tempo e vai ser mais uma batalha, vai ser mais luta, mas eu acredito que a gente vai ter condições aí, então, de avançar e de buscar tudo isso. Eu deixo um abraço a todos e até o próximo Informe Jurídico. Até lá!